Oi, eu sou Maurício Leite e esse é o programa Rinshot. Vamos falar de música, vamos falar de vida, vamos falar de arte. Vem, vem que o papo é muito bom. Meus amigos, minhas amigas, tem coisa mais chata que você ser convidado para um convite de casamento, para ir numa cerimônia de casamento? Não tem. Casamento é um negócio pentelho. Mas meu convidado de hoje, quando me convidou para o casamento dele, eu fui e foi o casamento mais legal que eu fui na vida, porque o cara é multi. E quando o cara é multi, o casamento é multi. Tinha jazz, afro, música brasileira, metaleiros, japoneses, negros, brancos, mulheres tatuadas, mulheres lindas, tudo. Sensacional. Para vocês terem uma ideia, minha mulher voltou para casa sem o sapato. Thiago Sonho. O cara é demais, bicho. Multi. Salve, rapaziada. Salve Multi. aí. Não, mas é verdade, cara. Foi, Esse seu foi casamento demais, foi demais. emblemático da sua pessoa. Eu te conheço há Foi. tantos anos. E Vou sei... mostrar esse vídeo pra minha esposa, ela vai rir demais. Eu sei de tudo da sua história complexa com a música e com a arte, mas o seu casamento foi o espelho do que você é. Foi. Não é verdade? Multiformação, né? Multi, cara. Tocou Miles Davis aí tocando e de repente entrou um bando de negão tocando. Eu falei, mano, que isso? Foi mesmo. E passava um japonês, porque além de tudo o sonho é budista. Pois tem é, essa sou característica. budista. Não é? O cara toca com Mano Brown e é budista. com a África. Pô, mas lá no Mano Brown tem multi também religioso, tem cara. evangélico, tem de tudo na evangélico, banda. tem cara do terreiro, do candomblé, tem o budista. É uma multiformação também. Mas você tem essa onda, você é um cara estudioso, intelectual, é da quebrada, entende a quebrada, milita com as pessoas no meio acadêmico e ao mesmo tempo tem consciência, tem uma atuação política bacana. Você está sempre misturando tudo, assimilando e devolvendo. Cara, eu sei lá, eu tenho uma formação meio... Eu tenho uma onda de assim, a gente estuda instrumento, a gente estuda a música em si e tal, mas eu sempre tive um fascínio por tentar entender, assim, a história, principalmente a história social da música, sabe? Porque, por exemplo, eu quando comecei a tocar música negra, funk e tal, eu sempre ouvia as pessoas perto de mim e as pessoas que curtiam, os artistas que eu trabalhei e tal, e eles falavam assim, cara, pô, isso aí tocava na minha casa num domingo à tarde, isso aí era uma festa do fulano que sempre tocava essa e tal. E eu sempre ficava curioso para entender essa relação afetiva, né? E aí, quando você vai entender essa relação afetiva da pessoa com a música, com aquele estilo e tal, você começa a entender que tem vários aspectos sociais, políticos, que fazem ela estar ali, sabe? A música é a trilha sonora daquela época, não certeza, é? Com certeza. A música com certeza. é engraçado, ela tira isso da gente e você tem muito isso e por isso que a gente Sim. tem esse grau de amizade até, porque eu penso da mesma forma, né? Então quando você entrou no Mano Brown, fui assistir o show Bug Night lá, foi na Áudio, né? Aqui em São Paulo. Bug Night na Áudio, isso. E, cara, eu odeio dançar, né? Como qualquer baterista, pô, dançar é um negócio que, dançar, bicho, é uma coisa que não entra na minha cabeça, assim. Todo baterista que sofre com suas mulheres que falam, pô, você não sabe dançar, é baterista e tal. Me fala que a minha esposa, ela vai ver isso, ela vai já falar. Mas cara. E aí, de repente, eu tô lá e minha mulher uma hora falou, pô, qual que é a sua, mano? Não dança tá comigo? rebolando no show, porque é da minha adolescência, né? Da época que eu ouvi os discos da Keitel. Sabe, aquela coisa de black music que era balanço, né? Quando eu era moleque, todo mundo era roqueiro. Então, quando tinha era balanço. Era balanço. Ninguém chamava isso de é soul, é funk, não tinha conceito. Era balanço. Balanço, ponto. Não, mas isso todo mundo chamava. Balanço. Vamos dançar um balanço. Meu pai falava isso. Exatamente. Quando eu morava no Bom Retiro, quando eu era moleque, tinha essa coisa do quebrada era assim, se não era samba, era balanço. Era balanço. Né? Então podia ser samba rock, hip hop, podia ser tudo, mas era o balanço. E não tinha nenhuma dessa coisa de ficar... Rock era rock,
Tem aquele filme, a pior tradução de filme do mundo, que é o The Song Remains the Same, do Led Zeppelin, que no Brasil chama Rock é Rock mesmo. Se chama The Song Remains the Same. Aí no Brasil, época da ditadura militar, algum idiota chamou o filme de Rock é Rock mesmo. Mas até hoje as traduções de filme é meio esquisita, são meio tristes. Agora, olha só, com tudo isso, que isso vem de pequeno, a gente aprende, mas vem de pequeno, né? A gente, às vezes, a educação, os pais, tudo isso soma na nossa vida, né? Claro, mas a vontade de ver, a vontade de descobrir, de pesquisar, ela vem de pequenininho. A gente sempre, quando é pequenininho, já tem a onda, né? Tem o moleque mais quieto, o moleque mais ligeiro, o moleque brigão, o moleque que tenta ser o líder da rua, tudo isso vem. Com tudo isso, com toda essa informação, você começou com o negócio do metal, né? O metal é que te levou para... Você falou aí de militar, né? Cara, eu tenho que confessar que eu sempre gostei de música militante, revoltada, combativa. Não adianta, eu sempre gostei. E, sei lá, acho que a energia jovem, a primeira coisa que bateu foi justamente no metal, por conta do que, por exemplo, minha família ouvia o samba, o balanço e tal. Eu tinha um primo, Paulo. O Paulo, ele ouvia algumas outras coisas. Dentre dessas algumas outras coisas, tinha o Sepultura. E o Sepultura foi o meu negócio assim que explodiu minha cabeça. A primeira vez que eu ouvi, que eu falei, cara, isso é demais. Isso também tem a ver com o meu começo de adolescência, com a MTV chegando, que era o último lugar onde você... O único lugar onde eu, com 13 anos, podia ver alguém tocar alguma coisa. Sem internet, viu? Sem internet. Sem internet. Esquece internet. Não tinha. Era só TV mesmo. Você tinha que... Você tinha que buscar em algum lugar. E, pô, você ia no, sei lá, no programa de Domingão, sei lá, tava o cara com uma caixa e um prato. Ridículo. Falava, pô, eu fiz isso. Aí, todo som que eu tô vendo não é isso que tá fazendo, né? Que, pô, obrigava os bateristas a ter que ir lá com uma caixa e um prato. Poucos eram ao vivo, tal, quando era no horário que... O som era ruim também. E também que os pais do Thiago já mandavam ele dormir, que tem aula, sabe essa coisa? Então, assim, a MTV foi o lugar onde eu vi. E aí, um dos primeiros registros na minha mente que eu tenho da MTV é de um clipe de Sepultura chamado Dead Embryonic Cells, que foi aonde eu vi o Igor realmente tocar. E ali eu falei, cara, isso aí é muito louco, eu preciso ver como é que é isso aí e tal. E essa é a lembrança que eu tenho algumas lembranças de alguma coisa de samba que meu pai curtia, que eu via as capas do disco, via os caras com os instrumentos e tal, já via, às vezes tinha um cara com um par de baqueta e falava, bom, deve ser daquele instrumento lá. Faz uma e ligação. assim a gente vai descobrindo, né? Eu tenho uma história engraçada porque, por exemplo, como é que eu tinha um sofá como este aqui na minha casa e como é que eu comecei a tocar? Eu colocava as almofadas como se fosse que eu tinha visto na MTV, pegava o cabide de madeira da minha mãe, arrancava a parte de baixo. Porque o de baixo era uma baqueta certinha. Exato. Tirava os pregos e ficava ali, ó. Aí o meu primo gravou pra mim Sepultura. Cassete. Isso. Cassete. Gravou. Aí, botava esse cassete era o dia inteiro. Assim só, né? Aí aconteceu um show do Metallica no Palmeiras e a MTV filmou. E aí eu tô vendo, né? Falei, pô, o cara lá, o Lars Ulrich e tal. Com a bateria de fogo. Não, e isso, aí mostrou, aí de repente pegou de costa. Aí eu tô vendo aqui, ó, o pé. Eu falei, peraí, mano, tem um cara toca o pé ali, sabe assim? Eu fui descobrindo assim a bateria. Falei, pô, o cara pisa ali, cara. Então tem um negócio que bate. Aí eu comecei a... toda vez que ele pisa é esse som. Então esse som do bumbo é quando ele pisa. Aí... Então assim, sei lá, nisso aí foram uns 3, 4 anos, até que a minha mãe falou assim, vai lá no Mapping pro meu pai, falou, Silvio, vai no Mapping e compra uma bateria Mapping era uma loja que tinha aqui em São Paulo, tem que situar, no centro, que tinha uma musiquinha que fazia Mapping. Galera mais jovem aí não sabe o que é Mapping. Era uma loja gigante, tinha um andar só de instrumentos musicais. Não vou fazer, quase fiz propaganda, mas não vou fazer não. Mas vocês já entenderam, né? Uma dessa aí... né, que
que vendia instrumentos e Tinha tal. os instrumentos montados, né? E uma bateria da marca Stage. Eu nunca vi alguém que teve essa bateria. Era da Fischer, se eu não me engano. Então. Stage. Aí montei, né? Tudo bem, Lego também não era muito coisa, montei e tal, bumbo aberto sem almofada, sabe aquelas coisas? Montei. Comecei a tocar aqui, assim. Quando meu pai viu, meu pai falou: o que é isso? Você já sabe tocar isso aí? Como é que é isso? E por quê? Porque eu fiquei associando sons com E a imagem com o que era o gesto. E pelo menos o bumbo cachimbal conseguia fazer o groove, assim. Então, assim, esse é o meu primeiro contato com o instrumento, né? E foi obrigado a dar uma parada depois, como quando a internet chegou. E meu pai falou assim: você vai virar o cara da tecnologia. Você vai trabalhar com tecnologia, porque dá dinheiro, porque não sei o quê. Você fez uma pausa, né? Eu tive que pausar para fazer alguns estudos. Fiz colegial técnico. Puta, aquela onda de computador e tal. Fui me encontrar de novo com a bateria em São Paulo dali uns anos, que eu morava em Guarulhos. Fui para São Paulo. Me encontrei com um amigo que é o Estevam Romera. Estevam Romera, hoje, ele tem um estúdio Family Mob. Junto lá com o Jean, do é o sócio do Jean. E o Estevam, por que o Estevam é o cara que mudou realmente a minha vida? Porque que é um guitarrista, isso aqui é um legal. Guitarrista da banda Desalmado, uma banda de metal extremo maravilhosa, né? E aí, o que aconteceu? Ele falou: cara, meu irmão tem uma batera lá em casa, né? Tá parada. Você não quer ir lá pra gente tocar umas coisas, um Sepultura, uns negócios e tal? Falei: vamos. E aí eu comprei mesmo um par de baquetas, né? E aí eu fui e nós voltamos a tocar. Ali, quando eu voltei a tocar, eu falei: mano, puta, e agora? Então, você lembra dessa sensação, desse dia? Lembro. Você consegue passar? Que tem uma magia, né? Pra todo mundo pergunta isso, porque eu lembro as minhas. Eu tenho algumas coisas, né, Maurício, de... Essa época que eu trabalhava com tecnologia, pensamentos ruins mesmo, flertando com depressão, pensamento suicida, esse tipo de coisa, né? Por que eu estou falando isso para você? Porque quando eu me encontrei com a bateria, foi quando parece que eu encontrei a minha vida nova, que ia ser dali para frente. Parecia que eu estava encontrando... eu fui, sentei, a gente tocou, quando terminamos de tocar, tal, que eu vim embora para casa, eu falei assim: mano, esse bagulho não vai mais sair do meu lado, né? Esse universo da música, esse instrumento não vai mais sair do meu lado. Então essa foi a sensação que eu tive, que eu encontrei com um negócio que, sabe assim, que parece que, pô, coisa do universo mesmo. O universo vê, pô, esse cara tá perdido, pô, deixa ele vir fazer aqui o que é mesmo, pá, encaixa você ali, pá, sabe? Acho que a sensação é essa. É espiritual, né? Sim, é acima de nós, sem papo cabeça, mas sem papo cabeça. E essa sensação, ela bate em vários momentos principais da sua vida. Você sabe disso. Sim, mas né? assim, não é todo mundo. Sim. O compromisso, a palavra compromisso, o compromisso sim. com a música, ele vai selecionando, né? Porque você sentar, uma criança senta e faz tititá, tititá, o pai faz que lindo e tal, mas não significa que ele esteja tocando, não é música. Porque são coisas a mais. Primeiro lugar, né, que eu acho, dar a vida é uma outra esfera. Dar a vida é uma outra esfera, cara. Sim, é uma outra esfera. E o que você falou desse lance de selecionando, né? Aí eu comecei uma banda de soul, por exemplo, né? Todo mundo começou querendo tocar, querendo viver daquilo ali, né? Mas aí, o cara teve que viajar porque ele ia trabalhar com não sei o que, já ficou um mês fora, né? E você continua ali. Você está querendo saber daquilo ali, você tem que fazer virar aquilo ali, porque aquilo ali é sua vida e tal. Aí o outro, já está trabalhando, o nosso guitarrista, trabalhando com design. E era um baita de um designer, o cara tava bombando, sabe assim? E, cara, aí, sabe? Então, quer dizer, e a minha mente, assim, eu não sei o que vai acontecer, mas que eu vou continuar aqui, vai acabar a banda. Uma vez eu até falei pra minha esposa: vai sobrar eu na Praça da Sé, tocando batera e um chapeuzinho assim. Vai sobrar, mas eu vou.
Vai sobrar É mais eu vou. arte do mesmo jeito. Então, e esse é o pensamento, sabe? Então, assim, realmente acontece essa, sei lá, seleção natural. Eu acho meio meritocrata demais falar isso, mas assim... Não, mas é meio isso mesmo, sabe? pela militância, né? Cara, A porque... militância, o que te levou no Sepultura não foi exatamente o som, foi a atitude, foi a idade, né? O momento de você falar, Sim. é isso. Sim, Né? sim. Às vezes as pessoas, eu penso isso, às vezes as pessoas veem os caras do jazz tocando nota pra caramba, os negão, né? Uns 50. Aí fala, pô, a técnica. Não é a técnica, é a atitude. Era a forma de dizer, ei, sai da minha. Sai da Cheguei, minha, mano. sai da O espaço minha, é vocês meu. não vão me matar, Não vocês é? não vão acabar comigo, né? Não é isso? Da mesma É. forma que os brancos se vestiam com uma elegância impressionante e eram completamente xaropes, né? Eles não eram. Não tem esse estereótipo no jazz do cara cabeludo, todo desarrumado e doidão. Era um doidão tipo Chet Baker, né? Sim. Lindo, arrumado e completamente xarope, né? O cara acabou. É uma entrega, né? Sempre, de alguma forma, com culturas diferentes, é uma forma de você dizer, ei, Com certeza. cheguei, Com certeza. cheguei, Com certeza. tô aqui, quero tomar conta desse negócio. E pra mim foi realmente essa questão de encontrar o que eu queria fazer, mano. Então, é um momento mágico. E aí parece que a vida encaixou, assim. Pá, parece que encaixou. E aí, cara, também, mas tudo nesse processo, né? 2 vezes bombando em ciência da computação, sabe assim? Eu fiz 3 vezes o primeiro ano colegial, 2 o segundo, e só acabei o terceiro porque eu fui pro supletivo. Então, Senão eu tava até hoje no colegial. então, assim, é uma coisa muito louca, porque, sabe, e a partir daí que eu comecei a entender, e aí com os anos você vai entendendo o que é dar a vida por aquilo, né? São coisas diferentes, né? Chega uma hora que você também, vou ser sincero aqui, como músico, você também só quer andar com quem dá a vida pela parada. Sim. Aí sim entra o. Aí entra o. Você não quer andar mais com, sabe, com quem tá ali tirando uma ondinha. E sem entendeu? levar a sério. E sem levar a sério. Né? E nesse processo, o mundo é botar em caixinha. Eu não gosto, eu odeio isso. Você vê que eu vim falando de tudo, não entrei no mérito. Mas quando é que entra essa coisa da música negra, da África, dos tambores, de você estudar percussão? Porque você tem um estudo bem aprofundado de percussão, que é mais uma coisa, eu vejo... eu tenho muitos amigos bateristas que entram nessa coisa de estudar percussão e são caras que falam muito de técnica. Você raramente conversa de técnica de percussão, você sempre fala o lado religioso, você sempre situa, você sempre fala... Pô, esse ritmo vem dali por causa disso. Acho que nunca você me falou, pega na conga e faz assim, faz assado, coisa que muitos amigos bateristas que tocam percussão, quando eu vou papear, falam, Maurício, faz assim, faz assado e tal. Nunca ouvi isso de você. Onde entrou tudo isso? Quando é que o metaleiro fanático do fã-clube do Sepultura, que você seguiu os caras pelo Brasil para ver show? Muito. Não é brincadeira. A gente fala, não é brincadeira. Andrés, é um colega mesmo até hoje. Até hoje a gente se tromba aí nos eventos e tal. Já toquei com o Andrés num trabalho dele, Brazilian Rockstar e tal. São pessoas maravilhosas, bicho. E, assim, acho que eu vou conseguir responder essa pergunta a partir do momento que eu decido estudar música. Que eu parei de trazer no peito o instinto, tal, não sei o quê, e eu falei, não, eu vou ter que estudar mesmo música. E aí, quando eu decidi estudar música, eu decidi não começar pela bateria. Eu falei, eu vou ser meio radical, porque as primeiras coisas que eu ouvi de músicos, assim, foi, você vai ter que tocar de tudo. Sim. Tocar de tudo, tocar no baile. Baile tem que tocar de tudo e tal. Sim. E eu fiquei com isso e falei, vamos ser radical, vou fazer percussão. Aí eu fui pro Souza Lima fazer percussão. Souza Lima é uma escola aqui em São Paulo. Você que é de outro estado e tal, bem famoso. Estudei com a Miriam Capua, estudei com o mestre Dinho Gonçalves também. Monstro. Por volta de 4 anos, monstros. Os dois. Nossa, eu aprendi muito. E aí foi essa coisa da técnica. Mão aqui, papapá, algumas histórias, principalmente do Dinho, que Dinho rodou o mundo inteiro. Morou, foi caçar elefante. Surreal. O cara sabe tudo. E aí algumas histórias, mas principalmente prática e tal.
E já lembro que dessa época eu ficava um pouco fascinado pelas histórias que ele contava. De um cara, de um outro que toca, de um outro que tal, que não sei o quê, de tal lugar, que eu falava, pô, mas tem muita coisa, né, tal, é vasto o campo e tal. E então, para que eu quis fazer esse estudo? Porque ainda faço, né, pelo amor, todo percussionista ainda estuda, né. Teve duas coisas que foi assim, esse ecletismo, e eu entendi que os padrões rítmicos de todas as manifestações, praticamente, eles têm isso na percussão. Então eu queria entender como é que funcionava isso. Essa foi a primeira coisa. E a segunda foi uma frase que eu vi em alguma Modern Drummer do Robertinho Silva, que o cara perguntou, não, baterista, percussionista, não sei o que, ele falou, meu irmão, é tudo percussão, é tudo tambor, e a gente tem que entender tudo. Então eu tive esse primeiro estudo. No meio desse estudo, eu também integrei a escola de samba Vai-Vai, fui da bateria da Vai-Vai um tempo, e aí também é uma coisa mais rua mesmo, de percussão, uma coisa rua mesmo. Tipo, você entender dando sangue ali mesmo. Às vezes, literalmente, porque sangra mesmo da mão e tal, e entender esse universo da percussão se manifestando na rua. Eu também tive um lugar que é um grupo de pesquisa que foi o que jogou outra mudança de águas na minha vida, que foi o Balé Afro-Coteban, que foi um grupo de música mandingue, música do oeste africano, Guiné, Conakry, Senegal, Mali, Costa do Marfim, Serra Leoa, uma parte, né, etnia mandingue. E para quem não conhece, assim, é onde você vê djembe e dunum, e aqueles dununs, os tambores que são tocados assim, né, na horizontal, né? É dessa música que eu tô falando. E ali eu realmente comecei a entender um pouco mais, e aí eu, na figura de duas pessoas, que é o Daniel e o Joselito Jó, né? Foi aonde eu entendi também o meu compromisso como homem negro diante da arte negra. Aí foi aonde realmente que eu falei, cara, peraí que o negócio que eu achava que era grande já aí é maior, e eu tenho uma missão dentro disso. Aí eu comecei realmente a entender qual que seria a forma de eu atuar, sabe? De eu direcionar um pouco mais minha carreira e tal. Então foram nesses lugares, né? E assim, a música negra também veio comigo a partir do momento que, cara, eu fui começando a pesquisar de fato. Né? Eu lembro até hoje de uma fitinha que um amigo meu deu com o James Brown rolando. Que, cara, quando eu ouvi o James Brown a primeira vez, a minha cabeça toda, que eu falei, mano... Aliás, entendeu? a gente pode falar, se você quer tocar bateria e nunca Ah, ouviu para. James Brown, pode parar. Desculpa. Pode parar. Qualquer bateria. Se Qualquer. você quiser tocar bateria de rock, se você quiser tocar Red Hot Chili Peppers, se você não conhecer James Brown, George Clinton... E se ouvir o James Brown, já vai começar a achar o Red Hot mais ou menos. Com todo respeito, é uma banda que eu gosto, mas quando você ouve a fonte, você fala, pô, legal aquela banda cover. Que os cara, né? E quando você ouve o James Brown, você vai ouvir Tower of Power. E aí você vai falar, olha Então. como você pode ouvir um som e transformar isso numa coisa de música instrumental mais elaborada, mas a essência está ali, né? Exato. Dois bateras, duas divisões conversando. Um artista genial que, assim, ele dava a genialidade dele descobrindo, né? E também junto com a banda. Que só tem gente... Parker, Fred Wesley, e os dois, a dupla, Clyde Stubblefield e o Jabo Starks, que eram os dois bateras, assim, aqueles, né? Então, assim, a genialidade do James Brown, tem gente que fala assim, o James Brown só geme, Meu irmão, com aquele som que ele tinha descoberto, ele podia ficar parado, sentado assim, ó, e deixar os caras tocando, entendeu? Só fazendo... Entende? Então, assim, hoje as pessoas pensam assim, pô, tocar um backbeat, 2, 4, é fácil. Claro que é fácil. Teve alguém que descobriu como era tocar aquilo ali, né? Então não era uma coisa assim, realmente, tipo, nossa... vai ter que fazer desse jeito. O cara descobriu uma sonoridade tão monstra que, cara,
Só sobrou para ele realmente gemer uma letra ou outra, um refrão, um negócio e tal. É, mas tem uma divisão, as divisões das baladas também, quando Também, entra, são... também. Não, são- veja só, o James Brown tem duas fases. Uma fase soul, que é a fase que ele queria se encaixar como um artista. Tem Ray Charles, tem Que é Sam aquilo que eu Cooke, falei, ele chega quero e fala, entrar. quero entrar. E como é que ele Que é a entra? capinha, sabe Capinha, a capa? Chora, é. arranca a capa. Aquelas coisas de palco do James Brown. Só que quando o James Brown pega essa batida aqui, por exemplo, I feel good, tanana, e ele começa a trazer para trás, a colocar mais nota, ali ele fala, peraí que eu cheguei numa mina de ouro aqui, em que, né, mal sabia ele, editou a música dos próximos 40, 50 anos, né, bicho? Então, mas o elemento é o mesmo, né? É o Sim. compromisso, Ah, é a sim. militância, Sim, o é a disciplina que ele obrigava os músicos. James Brown, para quem não sabe, descontava também grana do cachê durante o show. Sim. Se alguém falasse, ele ia perto do cara e falava 50% E a também menos. tinha na dança. Dançou, errou, convenceu, ele já vinha aqui, ninguém via aquilo. Ele já tava dançando, já foi. Não é? Já Tem foi. toda essa coisa. Pois é. Como é que você levou tudo isso para o seu trabalho mais conhecido de mídia, que acaba sendo o Mano Brown Sim. e o Tony Tornado, os dois, tem, mas o Tony hoje está menos ativo, né, nesse momento, até pela idade. Sim, sim. Tá Mas- recluso lá na casa dele. Com Tá. 90 e tantos anos. Falou, Dreams, ele chama de Dreams, né? Pô. Aí ele fala, ô Dreams, eu tô recolhido aqui e tal. Não me inventa aí coisa de live, não me inventa coisa aí que eu tô recluso Ele tá com aqui. 90 já? 91. E o pai dele é vivo, né? Ou morreu recentemente, Cara, mas... não sei dizer. Mas essa o cara história tem é muito 90 louca, mas e o homem pai tava é vivo vivo, até cara. recentemente. Sim. Poucos caras conseguem isso na humanidade. Pois é. Mas como é que você levou tudo isso para esse seu trabalho mais conhecido em termos de mídia aqui entre nós, que é o Mano Brown. O Tony Tornado e o Mano Brown é que aí assim, né? A gente... Isso é natural, né? Você tá numa escola musical, que você tá fascinado ali, e tocando, e querendo e tal, e parece que o universo joga perto de você pessoas que, né, que já são desse estilo e tal, e tal. E assim que eu fui trabalhando com né, por exemplo, Tony Tornado, 10 anos já que eu faço a direção musical, eu e o Thiago Mineiro, a gente faz a direção musical desde que ele voltou, né, a cantar. E o Mano Brown pintou por conta de um amigo meu, que é o Melvin Santana, grande cantor, grande guitarrista, que ficou sabendo que o Brown queria montar uma banda. E dali não acreditei muito, tal, não sei o que, tal. E na semana seguinte eu já estava no estúdio na cena aqui fazendo uma audição. Uma audição onde eu estava lá naquele estúdio grande, e aí lá tava o Mano Brown, o Lino Cris e os padrinhos de som do Mano Brown, que eram o Ed Mota, o Seu Jorge e o Marcos de Castro. Estavam de lá testando e, tipo assim, teste cru, sincero. Tira a bateria e toca. Era assim, né? Então, e o que tem em comum que conecta isso, né, cara? É a paixão pela música negra de todos. Né? Então, mas aí você leva toda a sua referência, mesmo sendo... O que eu queria chegar a isso, mesmo sendo um som com direção musical, tudo amarrado já, porque o arranjo é muito colado no disco, Sim. E você não gravou o disco, mesmo com tudo isso, a diferença é esse conjunto de coisas que você traz, mesmo que seja para fazer a mesma levada. Eu vejo assim. A mesma levada que às vezes, por exemplo, eu lembro de você me falou, eu já recordei. No teste teve uma música que eu amo, que chama De Frente pro Mar, desse disco, que soltaram e eu comecei a tocar. E essa era a minha favorita do disco. Então eu já saí tocando, groovando. Aí eu ouço lá de dentro o Mano Brown falando pro Lino Cris. Essa ficou melhor que a do disco. Você entende? Pô, essa batida ficou mais legal que a do disco. Então, assim... E isso depois virou uma coisa que ele falava constantemente, o disco já está em outro grau, vocês estão levando, né? E a paixão em comum de todos pela música, sabe? Por essa música, por querer fazer aquele estilo de som e tal. Porque, assim, eu vou ser sincero e eu vou ter que puxar um pouco, sabe, o meu peixe, assim, mas, cara...
eu desde, sei lá, a gente tem as bandas antigas, Som Nosso, Black Hill e tudo mais, e tudo tal e tal. Mas eu posso falar que de 90, 2000 pra cá, a nossa banda tá no top 5 aí de Black Music, sabe? Pelo menos ali, né? 15 pessoas, cada um cumprindo o seu papel mesmo, sabe? Bem uma onda, aquela onda do Funkadelic, sabe? Cheio de gente, mas cada um com Cada um tem o seu, com a sua o seu função papel. e o Mano Brown fazendo o técnico mesmo, que é a onda, né? Se você pegar George Clinton é assim, se pegar o James Brown era assim, né? Então, assim, e o mais legal desse trabalho é que, assim, a paixão de todos pelo soul, pelo original funk mesmo. Não estou me tornando a mesma coisa, a banda é grande, mas todos gostam daquilo ali, né? Porque, às vezes, eu tenho a impressão que se você tocar, vai groovar. Se você tocar, querendo tocar, gostando de tocar, pô, meu, é outro som, né? É outro som. Eu vou encerrar somando. Se você groovar, tocar o que é para tocar, mas tiver um background de coisas que você viveu, Também, estudou, leu, ouviu, assistiu, Sim, escreveu, sim. pensou, aquele chimbalzinho que vai soar diferente. Por isso que eu falo para as pessoas assim, você falou de aspectos sociais, né, pô, do Elvin Jones, que de repente ele estava ali militando. Eu acho que nosso papel como artista, como músico, é também trazer este papel social, esses aspectos sociais desses artistas, desses estilos de música, porque eles diziam muito sobre como soava. É isso que às vezes eu luto com a galera e falo, meu, vai ler, vai saber a história do Elvin Jones, vai saber a história do Coltrane, mano. Exato. Sabe? Exato. Saber que os caras, saber que o Thelonious Monk, que você ouve os acordes e fala, nossa, que refinado, o cara era um maloqueiro com cigarro assim, e aqui batendo, você entende o que eu quero dizer? Sim. Batendo aqui, falando, mano, eu tô contando minha história aqui, tô me expressando, né? Então eu acho que isso ajuda a gente também a fazer arte, né? Isso Pô, é a falei soma. demais, né? Pô. Não, mas isso é a soma. Atitude, soma, essa é a ideia. Conversei aqui com o Thiago Sonho, um baita batera, um queridaço, um artista nagano, e a gente tem orgulho de ter ele junto aqui, e eu super feliz de estar com você. É isso, eu que agradeço, muito obrigado. Valeu, gente, até a próxima. Valeu. É isso aí, Rim Shot, valeu!